A cura interior pela palavra de Deus. Lição 2. Cura pela palavra de Deus para ansiedade. Texto base, Apocalipse, capítulo 8, versos do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Algo que nos desconcerta é sentir o céu em silêncio. Se orarmos e não obtivermos resposta, se não sentimos paz, se não ouvimos uma palavra que nos dê solução ou conforto, então vem sobre nós uma ansiedade que nos consome, uma solidão que nos massacra. Vemos na Bíblia que muitos homens e mulheres de Deus tiveram seus momentos de ansiedade, angústia e desânimo. Mas o que acontece quando Deus não fala? Este foi o drama de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele estava prestes a enfrentar uma batalha muito difícil contra o exército dos filisteus, mais numeroso e mais bem armado que o seu. A Bíblia diz que, vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, 5 e 6. Os céus guardaram silêncio, e ele, desesperado, não conseguiu suportar o peso esmagador do silêncio de Deus. Na esperança de receber alguma mensagem do além que o confortasse, consultou uma médium. Foi um erro fatal. Segundo as Escrituras, custou-lhe a vida. 1 Crônicas 10, 13. O texto de Apocalipse 8, do 1 ao 6, ensina que pode haver silêncio no céu, mas lá existe constantes louvores, trovões, exclamações, cânticos, brados e proclamações. Entretanto, lemos que, ao ser aberto o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Pode haver silêncio no céu. Às vezes ele acontece por causa dos nossos pecados. Veja Isaías 59, 1 e 2. Este foi o caso do rei Saul. Mas há casos que ele pode apenas fazer parte dos planos de Deus para a nossa vida. Quando há silêncio no céu, preparam-se grandes coisas. Ao contrário do que podemos pensar, em momentos de angústia e ansiedade, nos quais suspiramos por uma resolução rápida para os problemas, o silêncio no céu não é sinal de inatividade, mas sim de cuidadosa preparação. Às vezes oramos e não ouvimos resposta. Pedimos orientação e continuamos confusos. Entregamos a Deus um problema e esse não se resolve. Diante de tais acontecimentos, podemos estar certos de que o Senhor nos prepara lá do céu grandes bênçãos.
Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Deus pode não estar falando, mas certamente está ouvindo. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Quando há silêncio no céu, Deus está operando. E nós também devemos trabalhar. Isso inclui a oração. Se não ouvimos as respostas às nossas orações, concluímos que o Senhor não nos ouve e deixamos de orar. Isso é um grande erro. Pelas nossas orações e pela graça do Pai, bênçãos maravilhosas estão sendo preparadas no céu. Nossa persistência será decisiva para a vitória. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40:1. Precisamos perseverar e continuar orando. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. O texto nos revela que o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Verso 5. Há ocasiões em que a voz do céu é percebida pelo barulho dos acontecimentos. Começamos a orar por algo ou por alguém e parece que tudo se transforma. Já lhe aconteceu de orar por uma situação e as coisas piorarem? Acredite, é bom sinal, não desanime. Uma ilustração mostra que uma senhora cristã resolveu entrar em batalha de oração pelo seu filho, que era alcoólatra. Pôs-se a orar, jejuar e clamar a Deus pela sua salvação. Sabe o que aconteceu? O rapaz piorou. Ele passou a beber mais, como nunca. Ele bebeu tanto que se acidentou com o carro e foi internado em estado grave. No hospital, fez finalmente a sua decisão ao lado de Cristo. O agravamento do seu quadro era, na verdade, o princípio de sua restauração. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra, mas isso não significa que o bem perdeu a sua luta contra o mal. A noite é sempre mais escura um pouco antes do amanhecer. Tal escuridão não é o atestado de óbito de nossa esperança, mas a certidão de nascimento da nossa vitória. Quando há silêncio no céu, Deus envia a sua resposta. Pondo termo ao silêncio celestial, Deus envia a sua resposta àquele que a agradou confiantemente. A intercessão dos santos e a graça do Senhor convocaram os anjos e prepararam o palco. Agora eles vão tocar, verso 6, e assim tocam. Poderosas obras de libertação e juízo se realizam. Deus em pessoa vem socorrer os seus escolhidos. Já houve na sua vida um momento em que o céu esteve em silêncio? Talvez você esteja passando por isso agora mesmo. Lembre-se de que nestas horas grandes coisas são preparadas. As orações são recebidas e que, embora a terra se agite, o socorro certamente vem. Aleluia! Não deixe, pois, de orar, vigiar, trabalhar, perseverar e confiar. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. A ansiedade tem sido uma marca registrada de nossos dias. O homem moderno vive debaixo de opressão e medo constantes. Estes são agravados quando o céu responde às suas orações com o silêncio. No entanto, podemos compreender o que se passa no céu quando tudo está calado, graças à revelação divina. Ela nos é dada a fim de renovar nossa esperança, reafirmar nossa confiança e dispor-nos para a ação. O objetivo de todo o Apocalipse foi transmitir coragem a um povo perseguido e atribulado.
Essa mesma força Deus espera que tenhamos em momentos de tribulação. Ela deve nos impulsionar rumo à vitória final. Gary Collins disse certa vez: a coragem não consiste na ausência de medo e ansiedade, mas na capacidade de prosseguir, mesmo quando temeroso. Deus não se esqueceu de você, não fechou os olhos ao seu problema, nem tapou os ouvidos à sua oração. Eleve o olhar para o alto e fixe-o acima da ansiedade. Na hora certa, as trombetas vão tocar. Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Leituras complementares. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 a 9. Gênesis 32, versos do 1 a 11. 2 Crônicas 10, versos do 1 a 14.